Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, estão surgindo várias denúncias de empresas e empregadores que ameaçam funcionários de demissão caso certos candidatos sejam eleitos e também de compra de votos em todos os estados brasileiros. Quais as repercussões disso para a democracia? A fraude eleitoral é uma coisa muito antiga e ela foi combatida ao longo do século XX. Um dos maiores acontecimentos da história brasileira foi a Revolução de 1930, que colocou fim à chamada República Velha, que não tinha absolutamente nada de democrático, era um regime oligárquico baseado na fraude eleitoral. A fraude sistemática. Na época não havia voto secreto, então a pessoa declarava os mesários em quem estava votando. Daí era muito fácil mudar tudo, fazer o resultado ser o que não tinha sido votado. Eram chamadas eleições a bico de pena, que se escrevia bico de pena nos livros do cartório eleitoral, o nome das pessoas em quem tinham votado. O resultado disso era, inclusive, que às vezes, quando um Estado dava maioria para a oposição, todos os votos do Estado eram anulados ou eram dados a outro partido. Isso aconteceu várias vezes. Então, por isso foi criado o sufrágio secreto. Mais tarde, mais ou menos em 1960, criou-se a cédula única eleitoral, porque até então, da hora de votar, você tinha que levar a cédula do candidato. Então, você precisava, fosse para presidente ou para vereador, você precisava ter uma cédula que às vezes era distribuída pelos candidatos. Se não tivesse, você acabava votando em qualquer outro que estivesse lá. E se dessem sumiço nas cédulas de um candidato, ficava difícil votar nele. Então, foi criada a cédula única e também foram criados muitos mecanismos legais para coibir a fraude. O que a gente vê com esses empresários é que eles estão tentando fraudar. Já fizeram isso em 2018, alguns deles. Então, ou eles ameaçam os funcionários com a perda de emprego, caso vença o candidato que é contrário a eles, ou então eles oferecem dinheiro, como o empresário do Pará, que ofereceu R$200 a cada pessoa que trabalhasse com ele, mesmo sem carteira assinada, caso eles tivessem, o candidato dele ganhasse a eleição. Então, isso tudo é uma coisa que é muito errada, totalmente errada, porque você está evitando que as pessoas expressem sua vontade. Claro, tem pessoas que podem dizer sim, mas, por exemplo, se tal candidato ganhar, pode ser que a economia seja melhor, seja pior. Por exemplo, poderia dizer que, dependendo do que ele fizer com a Amazônia, a economia pode piorar ou melhorar, mas isso, de qualquer forma, uma coisa é ser declarado num programa de campanha ou num texto de discussão. Outra coisa é chegar para uma pessoa e falar: você vai perder seu emprego, eu vou demitir você, eu vou fechar essa fábrica, eu vou demitir todo mundo, ou eu vou dar um dinheiro para vocês. Isso é totalmente errado do ponto de vista ético, é totalmente antidemocrático e, além disso, é um crime. E não é à toa que algumas pessoas assim estão sendo processadas e que esse empresário do Pará, já foi condenado a R$150 mil de multa. O senhor acredita que isso pode impactar o segundo turno? Com a surpresa que foi o resultado do primeiro turno, que foi um resultado que não deixou ninguém satisfeito, a rigor, com essa surpresa está muito difícil a gente levar a sério as pesquisas políticas. Algumas provavelmente serão confirmadas, mas está complicado, está um ambiente de muita dúvida no Brasil. Então muita coisa pode impactar, e como a diferença de votos não foi irrisória, foram 6 milhões de votos, mas não foi esmagadora, há muitos fatores que podem interferir no resultado das eleições. Eu penso que um dos mais arriscados não é este, mas é, por exemplo, de se fazer tumulto, que felizmente não houve no primeiro turno, ou então tirar ônibus dos bairros mais pobres, uma coisa que já aconteceu na Bahia no tempo do Antônio Carlos Magalhães, de ele tirar ônibus dos bairros mais pobres para evitar que os eleitores mais pobres, que seriam provavelmente oposição àquele senhor, fossem votar. E preocupações desse tipo eu tenho. O principal problema que eu vejo é a abstenção. Mas, enfim, espero que todos votem com consciência e em paz, e que o Brasil saia bem dessa situação eleitoral. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o Washington Post é um jornal inequivocadamente importante, não só nos Estados Unidos, mas fora também. E o fato dele ser propriedade de um bilionário, Jeff Bezos, sempre trouxe uma série de questionamentos. O que o senhor gostaria de comentar a esse respeito? O Bezos, que é o dono da Amazon, comprou o Washington Post em 2013 da família Graham, a família famosa do caso Watergate, quando o jornal era liderado pela Katharine Graham. E o Post sempre teve a reputação de ser um jornal absolutamente independente. Como você diz, a simples aquisição já começou a levantar suspeição sobre o que seria do futuro do Post. Para ser bastante honesto, eu sou assinante do Post desde 1991 e eu posso afirmar sem muita dúvida que o jornal não mudou a sua linha editorial nos últimos 10 anos, desde que o Bezos o adquiriu. E o Bezos, até onde a gente pode perceber, nunca teve grande interesse pela parte editorial. Ele sempre se preocupou com a questão tecnológica do jornal e com a obsessão que ele tem de que as suas marcas sejam todas mundiais. Mas sempre fica a dúvida, não é? Um homem que é tão rico e que tem interesses em tantas áreas da economia, será que ele nunca vai querer fazer com que o jornal defenda os seus interesses pessoais ou empresariais? E isso ficou ainda mais complicado a partir de maio desse ano, quando ele começou a soltar tweets de oposição ao presidente Biden. No mínimo, há 2 problemas. Um é o problema de uma possível autocensura. O jornalista, sabendo quais são as posições do proprietário do jornal onde ele trabalha, poderia, ainda que inconscientemente ou não, moderar as suas reportagens ou ampliar as suas reportagens de acordo com a opinião que o patrão dele tem emitido publicamente por meio do Twitter. E a segunda grande questão que se pode colocar é a de que o Post poderá ter os seus jornalistas vistos como defensores da opinião do patrão, embora nem mesmo o sejam. Por exemplo, qualquer reportagem mais crítica em relação ao presidente Biden de agora em diante poderá ser interpretada como uma tentativa de alinhar o jornal às opiniões do patrão. Mesmo que o Bezos não se intrometa na vida diária da redação, o fato de ele manifestar opiniões tão fortes e tão duras publicamente faz com que uma nuvem de suspeita passe a pairar sobre tudo que o Washington Post fizer. Uma maneira de blindar o jornal, nesse sentido, seria criar um fundo, mais ou menos como foi feito aqui no Brasil, no caso da revista Piauí? Sem dúvida. Essa é a maneira ideal para se fazer um jornalismo realmente independente, segundo eu penso. Como você lembra, o dono da Piauí, que é o João Moreira Salles, da família Moreira Salles, ele instituiu um endowment cuja rentabilidade é totalmente usada pela revista Piauí para poder se manter e fazer as suas reportagens com total independência. Porque um outro problema, Márcia, tudo bem, o Bezos não tem se metido na vida da redação, mas se quando ele morrer os filhos dele vão fazer a mesma coisa, o Bezos tem sido aparentemente tão distanciado da redação que até quando ocorreu o célebre caso do divórcio dele, escandaloso em vários aspectos, o Post fez uma cobertura totalmente isenta. E até onde se sabe, o Bezos não se incomodou com isso. Mas quando o negócio é familiar, nunca se sabe o que os herdeiros farão. Então, se realmente o Bezos tem como objetivo garantir a independência de um dos maiores jornais da história dos Estados Unidos, o que ele poderia fazer, talvez o que ele deveria fazer, era instituir um endowment que permitisse ao Post, assim como ocorre com o The Guardian, na Grã-Bretanha, permitir ao Post ter a garantia de que até o futuro indeterminado ele teria a independência editorial de que precisa. O jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Márcia Blasques. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Professor Paulo Saldiva, o que o senhor tem a dizer sobre os desreguladores endócrinos? Olá, ouvintes da Rádio USP. É sempre uma honra e privilégio estar aqui falando com vocês sobre saúde e meio ambiente. Recentemente, no Rio de Janeiro, ocorreu o 3º encontro brasileiro de desreguladores endócrinos. Os desreguladores endócrinos são uma classe diversa de substâncias, são diferentes categorias de substâncias, sejam elas orgânicas ou alguns metais, que desregulam o funcionamento do nosso sistema endócrino, por exemplo, interferindo com a secreção de hormônios sexuais, como o estrógeno e a testosterona, o funcionamento dos hormônios tiroidianos, enfim, afetando, digamos, aquele sistema de controles que fazem com que o nosso organismo funcione adequadamente. O mais famoso e primeiro a ser descoberto foi o DDT, aquele pesticida que prometia acabar com as doenças transmitidas por vetores, como a malária, e ao mesmo tempo aumentar a produtividade agrícola, extinguindo a fome do mundo. Prometeu tudo, tanto isso, mas o resultado não foi o esperado pelas consequências tóxicas que ele tinha, incluindo a disrupção endócrina, a desregulação endócrina. Mas outras substâncias, como alguns metais, bifenilas policloradas, derivados da produção do plástico, poluentes atmosféricos emitidos por veículos e indústrias, eles possuem um conjunto de ações que podem alterar hormônios específicos ou seu conjunto. Vamos tomar um exemplo. Uma parte desses desreguladores tem efeito semelhante a estrógenos. Isso representa o quê, professor? E essas alterações, quando provocadas por exposição a esses hormônios, podem estar associados, e alguns estudos o demonstram, com câncer de mama em idade mais precoce, com o início da primeira menstruação, a menarca, antes do comum, e com a menopausa mais precoce também, como se deslocasse o ciclo da menstruação e da fertilidade e o antecipasse. Há também redução da qualidade de gametas masculinos, com perda da qualidade do sêmen. Há outros hormônios, por exemplo, que interferem com a secreção de insulina, predispondo a diabetes do tipo 2 e também obesidade. É uma categoria muito diversa de compostos e mostram que a ciência tem um grande caminho ainda a percorrer, mas principalmente clama por processos de produção de alimentos e processos de uso, de produção de energia, de geração de energia cada vez mais limpos. Bom, vivemos num grande mundo químico. De uma parte, esse mundo nos trouxe uma série de benefícios, mas todos os grandes benefícios têm um outro lado. E um desses, mais importante e que merece a atenção de nós, pesquisadores, são os desreguladores endócrinos. Bom, até a próxima oportunidade e agradeço muito a atenção e desejo a vocês uma excelente semana. Eu, Paulo Capuzzo, falei com o professor Paulo Saldiva para a Rádio USP. Saúde e Meio Ambiente, por Paulo Saldiva. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Infelizmente, o nazismo está de volta aos noticiários. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje li uma notícia aterradora. Uma professora do Paraná, do Colégio Sagrada Família da cidade de Ponta Grossa, foi flagrada em sala de aula, ostentando a bandeira do Brasil no corpo e fazendo uma saudação nazista. Ela foi demitida, mas devemos lembrar que,
infelizmente, não são raras as manifestações como estas, que reproduzem gestos e símbolos nazistas e fascistas. O maior exemplo disso são as motociatas do atual presidente da República, como a imprensa já vem observando reiteradas vezes. A história do nazismo, ou pelo menos um capítulo importante dessa história de horror responsável por uma guerra terrível que levou milhões de seres humanos à morte ou à completa miséria, pode ser contada a partir da biografia de um livro. Eu me refiro à história de Mein Kampf, ou Minha Luta, de Adolf Hitler. A primeira edição de Mein Kampf apareceu em Munique, no verão de 1925. As expectativas do editor, do autor e de seus seguidores eram grandes. A Franz Eher Verlag, editora do Partido Nazista, preparou um folheto publicitário em que anunciava a trilogia de Hitler com o título bastante sugestivo de uma batalha de 4 anos e meio contra mentiras, estupidez e covardia. Um relato. Notem, mentiras, estupidez, covardia. Por favor, não estranhem se estas palavras lhes parecerem familiares no triste debate político a que temos assistido. Voltando à história do livro, sabe-se que o editor cogitava a publicação de uma edição de luxo, com encadernação especial, tiragem restrita a 500 exemplares, pelo valor de 500 marcos, uma fortuna para a época. Mas a realidade reservou outro destino para o livro. Segundo Ribach, em A Biblioteca Esquecida de Hitler, obra publicada pela Companhia das Letras em 2009, após uma onda de interesse inicial, as vendas despencaram. Relutava-se, inclusive, em lançar o 3º volume diante de um mercado fraco. Mas após a ascensão do nazismo, esta história mudou. Em 2015, quando a obra caiu em domínio público, ela voltou a ser editada, não é? Sim, depois da ascensão do nazismo, o livro conheceu uma outra sorte. Mein Kampf é hoje considerado a Bíblia nazi, o que nos faz refletir sobre o perigo que representa o leitor de um só livro. O próprio Hitler reafirmava a importância de uma leitura intensiva e obediente de sua obra, uma leitura que reavivasse a fé na superioridade da raça ariana. A primeira tradução de Minha Luta no Brasil saiu em 1934. Imediatamente obteve grande sucesso, alcançando nada menos do que 3 edições na década de 1930, segundo Wittkini, autor de Mein Kampf, História de um Livro, publicado pela Nova Fronteira em 2016. E se em todo o mundo as reedições de Mein Kampf foram objeto de críticas, devemos pensar que uma porção significativa da população brasileira, que sustenta comportamentos racistas e autoritários, desconhece o conteúdo desta obra. Vestem-se com a bandeira verde e amarelo e reproduzem a saudação nazista, mas se esquecem de que as páginas de Minha Luta, de Adolf Hitler, estão banhadas de sangue. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. E o tema de hoje, Câmara versus Máquina. Luli, que história é essa de máquina fotográfica? Baita coisa de velho, sem preconceito aqui, hein? Pois é, e ao mesmo tempo pode vir a ser uma coisa do futuro. As câmaras antigamente eram chamadas de máquina fotográfica porque ninguém entendia como elas funcionavam, mas elas eram essencialmente câmaras, ou seja, elas eram essencialmente áreas fechadas, vazias,
Dentro delas passava a luz e a luz ia impressionar o filme. Então elas eram realmente uma câmara, como a gente entende a ideia de câmara. Hoje, elas são máquinas. Aquilo que você pega na mão e chama de câmera, principalmente aquelas maiores, mais pesadonas, elas são computadores superpotentes que têm formato de câmera, mas não tem nenhuma câmera dentro, não tem nenhum espaço vazio dentro. Elas são praticamente um enorme computador. No seu celular mesmo, se você parar para pensar, existe uma máquina que tira foto, mas você não tem câmera. No seu celular não tem espaço para você ter um espaço vazio ali dentro. Então, hoje em dia, as câmeras estão virando máquinas. Mas isso não é só uma questão de semântica? Eu até pensei que era, mas na verdade é um pouco mais sofisticado do que isso. Porque quando a gente pensa em câmara, a gente pensa num espaço vazio. Um espaço vazio é como uma bolsa, como um saco. É um lugar em que a gente guarda as coisas que a gente pega do mundo. Já uma máquina é um espaço de transformação. A gente coloca as coisas lá para mudarem. Então, enquanto câmara guarda o mundo, registra o mundo como ele é, a máquina transforma o mundo. E isso pode levar a uma enorme mudança na forma com que a gente... Aliás, isso não pode mudar não, isso já está mudando completamente a forma com que a gente encara a imagem digital. E ela vem aí com cada vez mais transformação. Você está defendendo a manipulação de imagens? Photoshop em tudo? Então, sim e não. Na verdade, a fotografia nunca foi sinônimo de realidade. Se você pensar, o fotógrafo sempre escolhe o momento que ele quer fotografar e o enquadramento que ele quer. Ele pode mostrar que o indivíduo está isolado, colocando um enquadramento super largo e ele sozinho, pequenininho lá embaixo, ou pode mostrar que o indivíduo é popular, colocando umas 2 ou 3 pessoas perto dele e fazendo um enquadramento bem fechadinho. Então, a fotografia nunca foi sinônimo de realidade. A gente tem que entender que a ideia velha, e isso sim é uma ideia velha, de que a foto ela é o registro fiel da realidade, ela é uma coisa que nunca foi verdade e hoje é mais perigosa do que nunca. Para piorar ou para melhorar a situação, os telefones hoje, e mesmo as câmeras grandonas, elas têm altíssima resolução e os aplicativos de manipulação são cada vez mais fáceis e mais populares, sem contar que muitos deles usam inteligência artificial. Então, o Photoshop de 20 anos atrás, que o indivíduo levava um tempão para aprender a manipular uma coisa e mesmo assim não ficava muito bom, hoje em dia pode ser feito automaticamente por um aplicativo gratuito no seu telefone. Então, vem muita mudança por aí. Imagino que isso vai levar a uma grande transformação, não? Pois é, a gente já está nesse momento de transformação. E um dos melhores exemplos que a gente pode ver, se você quiser ter uma boa ideia do que pode vir a ser o futuro próximo, é você pensar em Hollywood. Antes, a câmera digital, seja a filmadora digital, ela queria ser tão boa quanto o filme. Tanto que diretores famosos, como Quentin Tarantino, por exemplo, falavam assim, olha, se o cinema digital, tudo que ele quer é imitar o cinema, então eu prefiro usar película. E até hoje ele usa película. Agora, novos diretores, hoje, eles criam histórias completamente diferentes, tanto em computação gráfica, quanto no uso de iluminação diferente, como uma pós-produção diferente, o uso de drones. Quando você pega, por exemplo, Inception, do Christopher Nolan, é aquele filme em que a realidade se dobra. Nos filmes de super-herói da Marvel, você não tem muita certeza do que é realidade, do que é artificialidade. Então, eu acho o seguinte, se você está consumindo entretenimento, bom, então agora você tem um espectro muito maior. Não vai demorar para que uma pessoa comum tenha 3 braços, tenha 5 braços, ou que voe, e que isso pareça absolutamente natural, porque a qualidade da computação gráfica é muito boa. Agora, se você consome notícias, você tem que parar de acreditar que a imagem que está lá, ela é um sinônimo da realidade, porque isso é cada vez menos verdade. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia.
Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Impossível que esta coluna não comece falando do Bruno Latour, que faleceu na madrugada desse domingo, fazem alguns dias só. Uma notícia muito triste, porque o Latour foi uma das mentes mais importantes, com certeza, do século XX e esse começo do século XXI. É até difícil dizer o que ele era, porque aparentemente eu diria que é principalmente um antropólogo, mas o mais comum é que ele apareça como sociólogo, e principalmente hoje em dia a referência é mais de que ele seria um filósofo. O fato é que desde os anos, final dos anos 70, ele fez pesquisas de antropologia junto a pesquisadores científicos, né? E daí resultou um livro que existe em português, muito importante, que chama A Vida de Laboratório, a produção dos fatos científicos, que é ao mesmo tempo, como eu disse, uma pesquisa de antropologia, mas que já é filosofia da ciência na veia, né? Muito importante esse livro. E eu tenho aqui diante de mim um outro que demorou um pouco mais para sair, que ele só publicou em 91, a edição em português saiu em 94 pela editora 34, e o título é Jamais Fomos Modernos. É quase impossível achar um título melhor para um livro. Então, depois ele enveredou por uma área meio, enfim, falando muito de Gaia, não sei o que, acho que ele se tornou um místico. Então eu já não subscrevo tanto toda a produção dele mais recente, mas muita gente adora, ele é uma referência fundamental para os, assim, sociólogos, antropólogos, filósofos, sobretudo aqueles que pensam nos temas desta coluna, né? As questões ditas ambientais, ou a grande questão da sustentabilidade. Mas há aí uma coincidência com a publicação de um importante livro que trata a questão ambiental. Fale-nos sobre isso, professor. Então, Quinto, é uma tremenda coincidência também, né? Porque ele praticamente resolveu falecer quando nós estávamos comemorando os 60 anos do livro mais importante para tudo que veio a ser chamado de questão ambiental, consciência ambiental, etc. O marco de tudo isso foi o livro Primavera Silenciosa, não é? Que foi lançado justamente há exatos 60 anos, da impressão que ele calculou, e a Rachel Carson, autora, lançou um alerta que desencadeou todo o processo que nós estamos ainda vivendo, que talvez esteja ainda no início, né, de tomar consciência da nossa relação com o resto da natureza. E o problema dela principal era que ela estava vendo os agroquímicos, principalmente, mas enfim, os químicos em geral, acabar com a natureza, né? Acabar com a biodiversidade e tal. Então esse título, Primavera Silenciosa, tinha a ver com a ideia de que a gente nunca mais ia ouvir um passarinho, coisa parecida. Bom, foi a partir daí, inclusive, que algumas coisas aconteceram, como, por exemplo, a proibição para muitos efeitos do DDT, né? Que era o pior dos agroquímicos da época, mas, enfim, esse e outros foram seguros. Mas, no balanço geral, isso que ela representava, que era a ciência do meio ambiente, ciência ambiental, chamem como quiser, continua derrotada pela indústria química. Esse é principalmente o tema de um artigo excelente que saiu no jornal Le Monde, de autoria do Stéphane Foucault. Eu teria o maior prazer em enviar para aqueles que se interessarem. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.